E aí, pessoal, estamos aqui com o enxadrista e psicanalista Marcos Lopes. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo bem. Prazer, Felipe. A ideia dessa entrevista, o Marcos que é mestre nacional, mas o trabalho dele é como psicanalista, e essa junção de paixões fez despertar nele um interesse tentando realmente criar uma conexão entre elas, assim, fazer isso para entender alguns jogadores, para procurar métodos de treinamento. E só para iniciar, o Marcos fez uma palestra que foi organizada pelo mestre internacional Leandro Perdomo, ele tem um site a respeito. Para a gente partir daqui para frente, se você pudesse falar um pouquinho desse seu início pensando nessas duas paixões juntas. Primeiro, agradecer aí o convite, Felipe, de estar aqui nesse seu canal. É um canal muito interessante, é um canal que traz pessoas de áreas distintas que fazem essa junção com o xadrez. Isso, para mim, é muito relevante e é muito bacana poder participar desse momento. Bem, nós fizemos uma palestra no Clube de Xadrez da Argentina, a convite do Gaston e do Leandro Perdomo, do mestre internacional Leandro Perdomo, e nessa palestra a ideia era pensar, discutir psicanálise e xadrez. Né? Então esse é um desafio que eu venho me colocando. Eu acho que aquilo que tem sentido na vida da gente é aquilo que nos emociona, né? Daquilo que nos traz, que mexe com o nosso afeto, e é isso que fez com que eu procurasse um dia um psicanalista lá atrás, e foi isso que também me fez um dia procurar um treinador de xadrez para eu desenvolver nessa arte. Então, juntar essas duas paixões, como você mesmo colocou, é o meu desafio, especialmente no que tange à procura de métodos inovadores de treinamento. Isso, para mim, é algo que me faz pensar que a psicanálise pode contribuir. E por que não dizer um método psicanalítico de treinamento de xadrez? Né? Então, esse é o meu desafio, pensar como a psicanálise pode contribuir para o treinamento de xadrez. E aí, nessa palestra, foi esse o nosso desenvolvimento. Para quem tem um pouquinho de interesse, fazendo um breve resumo, a gente passou aí pelos principais treinadores do século XX, Dvoretsky, conhecemos um pouquinho essas perspectivas e em seguida nós entramos no que seria propriamente a psicanálise e, por fim, propondo aí um método, ainda algo incipiente, algo que ainda não tem tanta base, tanto fundamento histórico, vamos dizer assim. A gente não tem outros psicanalistas que falaram de um treinamento enxadrístico, então é algo ainda muito novo, mas a gente vem propondo, né, um treinamento psicanalítico, um treinamento de xadrez por meio da psicanálise. E essa foi a palestra, e a partir daqui a gente continua para a gente desenvolver esse bate-papo, Felipe. Ah, sensacional. Essa questão do treinamento eu sempre acho muito interessante. Eu tenho experiência mais como aulas particulares e eu sempre. Um dos problemas que eu vejo, por exemplo, na aula particular é exatamente para você testar essas questões de entender você faz A, será que dá certo? Você faz B, você acha que dá certo? Quando você consegue trabalhar em grupo, fica muito mais fácil você ter uma noção se o que você está fazendo dá certo ou não, porque pode dar. Você pode fazer algo com o aluno A, que pode ser uma ideia muito bacana, mas dá errado, porque com o aluno A não encaixa. Já se você vê numa turma, você tem uma noção um pouco melhor. Opa, para a maioria está dando certo. Como é que a gente consegue. Assim, a sua ideia desse treinamento seria tentar achar algumas especificidades de tal aluno e fazer algo para aquele aluno, ou seria algo para tentar algo mais em grupo? Ok, bacana, bacana. Olha, esse método incipiente, como eu disse, Uhum. ele serviria, ao meu ver, tanto para grupos quanto para treinamento individual. Bem, basicamente, o que a gente busca nesse método? Encontrar um estilo. No xadrez, a gente chama isso de estilo de jogo. A gente tem sempre isso, fazendo uma ponte mais próxima aí com o xadrez, a gente vai dizer que tem um jogador que é mais agressivo, Uhum. tem aquele jogador mais tático, tem aquele jogador mais posicional, né? Aquele jogador que quer adquirir pequenas vantagens ao longo do jogo para depois construir ali uma verdadeira fortaleza e vencer a partida, enfim. E na psicanálise nós também temos o que nós chamamos, né, o que o Freud, o fundador da psicanálise, chamou de estrutura da personalidade. Então, há personalidades
que, a meu ver, casam com um determinado estilo de jogo. Uhum. E isso poderia nos ajudar a pensar, por exemplo, na preparação de um torneio. Quando a gente senta ali, olha, o que eu vou jogar? Eu vou jogar E4, vou jogar D4. Aquela pergunta que todo iniciante passa, né? Uhum. O que eu gosto mais, E4 ou D4? Eu sou um jogador mais agressivo, vou jogar E4, vou jogar Gambito. Se for D4, é só se for Gambito da dama, enfim. Essas perguntas parece que elas coadunam, elas chegam muito próximo quando a gente começa a estudar as estruturas de personalidade. Então, por um lado, essa é a primeira perspectiva, que é associar o estilo de jogo à estrutura de personalidade. Esse é um desafio. E aí você me pergunta sobre grupo ou individualmente. É claro que individualmente você tem mais possibilidade de conhecer o seu estudante, o seu aluno, né? E aí, obviamente, você pode conhecer com mais rapidez qual é esse estilo de jogo. Mas em grupo também a gente percebe isso. Em grupo, quando um professor está em sala, ele percebe quais são os nichos que se identificam mais com um estilo mais agressivo. Você leva um jogo do Mikhail Tal e você vai perceber que tem alguns alunos que vão ficar interessadíssimos com aquilo, outros talvez vão se interessar mais por um Karpov, por um estilo mais petrociano, um estilo mais posicional. Então é possível pensar também em grupo, embora eu acredito que individualmente a gente tenha um avanço maior, porque a gente acaba conhecendo mais quem é esse que está do outro lado, quem é esse que está jogando. Né? Então, o instrutor, esse tutor, ele ajudaria exatamente nesse aspecto, no primeiro momento, a identificar esse estilo, essa personalidade, para propor um determinado treinamento. Ou seja, o treinamento não seria de uma maneira igual, como geralmente a gente observa, né? Geralmente a gente tem um treinamento padrão para todos, e aquele que gosta mais daquele treinamento, ele se identifica, aquele que não gosta tanto acaba se afastando. A gente vê muito isso, assim, eu gosto do treinador A, eu gosto do treinador B, e aí você não entende por que gosta tanto daquele treinador e não gosta tanto do outro treinador. E muitas vezes nós estamos falando de uma estrutura de personalidade aliada a um estilo de jogo. É por aí que caminha, é por aí que caminha. É claro que esse é o primeiro passo para a gente montar um treinamento dentro de uma perspectiva psicanalítica. Agora, eu fiquei lembrando porque eu sinto que eu tenho, assim, um certo estilo de jogo, todo jogador de certa maneira tem, mas às vezes o nosso primeiro treinador, nossos primeiros treinadores, eu não sei se a palavra é certa ou se, mas às vezes polui o nosso espírito, o nosso estilo original, e isso não sei até que ponto isso pode ser bom porque contrasta ou pode atrapalhar porque você não está desenvolvendo exatamente do jeito natural que se desenvolveria. O que você está falando é que você percebe isso muito cedinho, antes de ter já uma não sei se qual que é a palavra, não é algo tão pejorativo como envenenar ou poluir, mas é que influencia, de certa maneira, um outro estilo. Como é que você, se você não trabalha com alguém que assim, que começou ali, que está muito cristalino, o que incentiva, o que se empolga, como é que você vai fazer para alguém que já está influenciado? Para você saber, aí você tem que ver não pelo jogo, mas pelo que talvez a pessoa se anime, como é que faz? Interessante essa pergunta. Primeiro dizer que geralmente as crianças, né, elas se identificam mais com o jogo tático. Né? A experiência que eu venho tendo ministrando aula, trabalho social, dando aulas em algumas escolas públicas, né, sem remuneração específica para esse tipo de trabalho, eu percebo que as crianças, quando elas conhecem o jogo, o maior desafio delas o que elas acham mais interessante são as combinações. Então, porque a ideia da finalização, né? A ideia de realizar, de chegar ao fim e de uma maneira artística. Então, esse aspecto infantil, que lá na frente alguns treinadores vão tentar deixar de lado isso, né? E eu vou questionar isso adiante, é algo que a gente percebe muito nas crianças. Um jogo artístico, muito ligado à combinação, muito ligado à tática. Essa é a primeira ressalva. Quando a gente procura um treinador, eu particularmente já escutei isso de alguns, né?
quando a gente sai com a dama no início da partida, aquelas coisas que a teoria diz que não é tão legal, né? Uhum. Mas quando a gente faz esses lances agressivos, geralmente a gente tem algum treinador para dizer, olha, isso não é bacana, isso não está certo, isso não é legal. E aí, essa é a minha questão. Porque quando eu observo jogos de jogadores grandes, grandes mestres, a gente percebe que nem sempre eles seguem esses padrões de maneira tão fixa. Uhum. Né? Então, isso para mim é algo que faz com que eu me identifique muito com o jogo da criança e coloque o jogo de um grande mestre em uma situação semelhante. Os grandes jogos nem sempre são jogos de grandes combinações, nós sabemos disso. Muitas vezes o que é ressaltado é a defesa, é uma maneira bonita de se defender e neutralizar o oponente e depois conseguir uma pequena vantagem e vencer. A gente sabe que isso existe. Mas quando eu digo da perspectiva infantil, não é somente da combinação, é daquilo que não está nos livros, é aquilo que não está padronizado. O que difere um grande mestre de um grande jogador, de um jogador inexperiente, para mim, não é o fato dele jogar posicionalmente ou ele jogar de maneira tática. Não é isso, como eu já ouvi alguns treinadores advogarem. Eu já vi treinador dizendo, olha, o jogador adulto é aquele que joga posicionalmente, é aquele que sabe adquirir pequenas vantagens, é aquele que não se desespera frente a um ataque e sacrifica logo uma peça. Não, não é esse. O adulto é aquele que sabe. E aí eu fico vendo alguns jogos e falando, caramba, então esse jogo aqui é um jogo de uma criança. E quem está jogando é Magnus Carlsen. Entende? Aí, caramba, olha esse jogo aqui é um jogo infantil, mas quem está jogando é quem? É Kasparov que jogou. Enfim, então, isso me leva a crer que a padronização no jogo de xadrez é algo que faz com que a gente perca exatamente essa autenticidade e essa potência máxima que as crianças trazem, que é de expansão, que é de criação. Nós estamos falando aqui de criatividade. Criatividade é um aspecto muito importante dentro do jogo de xadrez. E muitas vezes isso é cerceado em função de algumas regras. Digo quais? O controle do centro. Início do jogo temos que controlar as 4 casas centrais. Não podemos sair com peças grandes, a dama não pode sair no início da partida, precisamos desenvolver primeiro o cavalo, o bispo, para depois a gente rocar. Toda essa sequência, essa matemática do xadrez, né, que foi desenvolvida aí principalmente no início do século XX, rompendo com a perspectiva romântica do xadrez, elas são importantes sim, porque a gente tem um estudo aprimorado e, em muitos casos, esse estudo ele nos traz um resultado positivo. Ele é importante. O que não pode é a gente engessar a criatividade em função desses padrões. É por aí que um método psicanalítico advogaria. Não engessar a criatividade em função desses padrões. Eu acho que se a gente conseguisse estabelecer um treino que permitisse essa arte e que permitisse, antes de mais nada, o erro, e que o erro não fosse apenas objeto de correção, quase de punição. Olha, vamos analisar a sua partida. O que a gente vê muito isso. Eu faço um torneio, levo meu torneio para um determinado treinador, e o treinador ele traz ali, então, ele vai fazer uma análise da minha partida, ele vai dizer onde eu errei. Errou. Me parece algo tão castrador isso, sabe? Porque o erro, ele é o que a gente chama de erro, na verdade, uma tentativa original de inventar, de criar, né? Então, é preciso que haja o que os treinadores chamam de erro para que o próprio jogador consiga se desenvolver. Então, apenas mapear erro, dizer como você joga no Lichess e depois você coloca ali o seu jogo e aparece quantos erros você atingiu. Quer dizer, me parece que a gente está numa busca de uma perfeição que é o contrário da maneira como a gente aprende. O aprendizado, ele não se dá excluindo o erro. O aprendizado se dá conhecendo a si mesmo e ampliando as suas perspectivas diante do que um outro pode chamar de erro. Resumidamente, o que nós poderíamos chamar de erro para o Carlsen pode ser uma vitória. Então, isso depende muito da perspectiva e, no meu modo de entender, depende bastante da criatividade do jogador. Um método que
que não faça com que a criatividade seja colocada no escanteio, eu acho que é um método interessante para a gente pensar o xadrez. Isso é interessante porque aula para criança é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, às vezes, com a maneira que a gente trata as coisas, mas ao mesmo tempo, como é que você, vamos, uma situação hipotética que na verdade você pode imaginar que já aconteceu milhões de vezes. Vai lá, peão rei e o jogador de brancas, dama lá no fim do mundo em H5 já planejando maldades. E em alguns casos pode dar certo. Eu lembro nos jogos da primavera, era por equipe, por escola, uma coisa assim. Aí o colega da minha equipe vai lá e dá pastorzinho e ganha. Aí ele ensina pro cara que ele ganhou, e esse cara que perdeu dá pastorzinho nas próximas duas e sai todo feliz no torneio, porque fez 2 em 3 e terminou ganhando. Então, assim, ali deu certo. Em algum momento, provavelmente, por exemplo, a gente pode falar do caso do Nakamura, que começou a fazer isso quando já tinha mais de 2.500 e sofreu um pouco e acabou abandonando essa ideia. Como você acha que deve lidar, assim, como seria uma maneira que você acha que faria sentido para lidar com uma criança, sei lá, 10 anos, por exemplo, mais ou menos assim? Primeiramente, incentivá-la a jogar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Incentivá-la a criar, incentivá-la a sair dos padrões, porque quando a gente sai lá com aquela dama em H5, a gente está tentando tomar o peão de procurando um errinho para tomar a torre. Então, eu acho que quando a gente cria, é mais um padrão. Nós estamos, mais uma vez, o mate pastor, por exemplo, ele é um padrãozinho. Aquele peãozinho de F que é fraco, só é defendido pelo rei, você tem uma dama e um bispo, e você consegue dar mate. Mas eu acho que provocar o estudante a pensar outras maneiras. Quer dizer, olha, existe essa causa isso, pode ser defendida assim, pode ser defendida acolá. Mas de que outra forma você poderia utilizar essa dama? Eu acho que quando a gente questiona, a gente não vai chegar exatamente àquilo que muitos instrutores querem, o lance perfeito. Todo o método que eu venho pensando é contrariando a ideia de que há um lance perfeito, o lance da máquina. Ora, isso é tão fora do que eu imagino para o xadrez e para a vida, que até a máquina, dependendo de qual for, ela encontra um lance perfeito diferente. Então, de que perfeição nós estamos falando? Sabe? Mas você pode me argumentar, tem máquinas que têm capacidade de análise maior e elas encontram um lance superior ao outro. Eu acho que quando a gente vai nessa perspectiva, a gente assassina o nosso lado humano. A gente aniquila o que é humano. E o que é humano é erro, acerto, é criatividade. E a criatividade vem da provocação. Por isso, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, eu penso que a criança sai com dama H5, E4, ou mesmo um dama F3 para jogar um bispo C4 e tentar um mate pastor, independente do que ela tentou ali, eu acho que é bacana mostrar para a criança que há outras maneiras e perguntá-la de que maneira ela poderia seguir aquele jogo. Eu acho que esse diálogo e essa pergunta para a criança faz com que ela possa, inclusive, sonhar. Faz com que ela possa, inclusive, em outros momentos, refletir sobre outras posições que até então ela não havia pensado. O que nós temos, geralmente, nos treinamentos é alguém que nos ensina como jogar contra dama H5. Alguém que nos ensina a jogar contra mate pastor. Alguém que nos ensina a jogar contra... E talvez por um bom tempo para a criança, ela precise do mate pastor. Isso talvez seja um pouco difícil para alguém que vive do xadrez entender, mas o xadrez ele não é só ganhar e perder. O xadrez não é só encontrar o lance perfeito. O xadrez tem uma questão de autoestima também. E pode, inclusive, esse mesmo exemplo que você citou, de alguém que ganhou 2 partidas em um torneio com o mate pastor, de repente aquilo foi muito importante para ele, e daqui a pouco ele vai precisar perder algumas partidas também, para ele repensar e de repente descobrir outras maneiras de jogar. Eu penso isso, que a perspectiva que eu estou tentando trazer para o xadrez é uma perspectiva menos profissional do jogo. Eu acho que quando a gente envereda por um campo do lance perfeito, do que pode, do que não pode, talvez a gente esteja pensando aí um xadrez de um alto nível,
Mas aí eu penso assim, esse argumento, eu quero ser um jogador de alto nível, então eu preciso encontrar quais são os lances perfeitos, qual é o lance perfeito dessa posição, como eu vejo muita gente falando. Mas aí quando eu vou quando eu começo a ver um jogador grande, Magnus Carlsen, exemplo para a gente, Kasparov é exemplo, Felipe Alves é exemplo, claro, no Brasil, um grande jogador brasileiro que nós temos, enfim. Mas quando a gente vai observar as partidas dele, a gente vê que eles fogem do padrão. Então, parece, por um lado, a conclusão que eu chego é que esses jogadores provavelmente eles conhecem tão bem os padrões que eles conseguem perceber em algum momento qual é o furo ou o que foge ao padrão naquela posição e assim consegue desenvolver algo diferente. E aí, por que não voltar à criança e pensar que as crianças, embora não conheçam tão bem os padrões, porque ainda estão numa fase inicial do jogo, elas conhecem, elas se permitem procurar aquele lance diferenciado. Que é exatamente esse lance diferenciado que um GM, acredito eu, e você pode me corrigir, já que você é um GM, procura numa partida. É aquele lance que vai causar algum desconforto para o adversário e provavelmente quem fez o lance vai adquirir alguma vantagem a partir dali. Mas percebe, não é, eu imagino que não é exatamente copiando esses padrões e repetindo a exaustão os padrões que nós vamos chegar a esse lance desconfortável para o oponente e às vezes artístico numa partida. Talvez seja incentivando a criatividade, permitindo que o aluno se provoque, se conheça a partir daquele xadrez, conheça inclusive o seu modo de ser, porque uma pergunta que eu nunca ouvi alguém falando, né? De repente o aluno está saindo, o estudante, o enxadrista iniciante, está jogando muito dama H5, como a gente estava conversando, Felipe, e por que não perguntar na vida dele, como que está a vida dessa pessoa? Vamos pensar aí, talvez não somente uma criança que aprendeu somente isso, porque quando a gente aprende, a gente quer exercitar, é natural isso. Né? Mas estou pensando até, às vezes, na vida adulta, ou não necessariamente um dama H5, mas aquele jogador que tenta agredir com muita rapidez e às vezes perde a defesa e acaba tomando mate bobo. Quer dizer, como que está a vida dessa pessoa? Será que financeiramente ela busca o seu gozo, o seu prazer também de uma maneira imediatista? Será que na vida ela procura atingir os seus objetivos de uma maneira como um estalar de dedos? Então, eu acho que quando a gente provoca esse questionamento para além do tabuleiro, a gente questiona quem está jogando e, de repente, pode ser até uma maneira dele repensar o que ele vem fazendo no tabuleiro, entende? Um xadrez para além dos tabuleiros. É isso que eu estou propondo. Eu lembro assim, que normalmente realmente criança, mais iniciante, não vai jogar uma partida posicional do começo ao fim. É quase. Agora, tem realmente aquele que quer o mate rápido, mas tem aquele que quer capturar todas as peças do adversário e fazer 97 damas e depois ganhar. E aí você pode falar que é quase o oposto, né? Do mate rápido. Agora, assim, só para eu tentar... Minha cabeça é um pouco binária, então eu tenho tudo que é mais de humanas, para mim, sempre causa um pouco mais de dificuldades. Então, só para tentar fazer um mini resumo para mim, assim, se... Fica tranquilo. Eu consigo... Assim, então um aluno, uma criança, jogou um lance, o falar, não, tá errado, ok, isso você realmente abomina claramente. Agora, a questão seria tentar questionar ele. Ah, mas e se eu tentar defender assim? Talvez você queira que eles mesmos cheguem no não. Porque também. Perfeito. Ou que talvez ele não esteja pronto para chegar no não agora, alguma coisa assim. Ou que talvez ele passe a vida errando. Como é a vida de muita gente, vida errante, né? E infelizmente, não é o instrutor de xadrez quem vai fazer com que ele acerte. Existe também uma disposição individual em encontrar um outro lance, em mudar sua posição, né? E o que eu estou dizendo é que a vida nossa, o xadrez ele reflete e refrata a realidade. Ele não é um jogo à parte, como muita gente trata, um jogo científico de encontrar o melhor lance. Não, ele é parte da sua vida. Eu vejo isso, Felipe, para mim isso é tão claro, é quando eu participo de um torneio. O que eu escuto de pessoas de um nível de 1.600
como eu, né? 1.600, 1.700, feed, nossa, cara, errei onde eu sabia que não podia errar. E aí a gente vai conversar com essa pessoa e ela vem errando outras coisas na vida dela. E ela vem repetindo esses erros. Talvez esse questionamento pudesse ajudá-la a refletir não somente o que acontece no tabuleiro, mas o que acontece na vida dela. E não só dar o não. E isso muda, por exemplo, a criança falar não, você está errada, pode ser algo muito forte, com certeza. Mas o não, você está errado, você acha que não deve ser usado nem com uma pessoa mais madura, um adulto completo? Você acha que ainda assim deveria ser trabalhado de um jeito mais sutil ou mais de questionamento do que de realmente negar? Particularmente, eu prefiro a provocação do que a negação. Isso por quê? Porque você tem, na história do xadrez, você tem lance que antes era considerado lance certo. Uhum. E com a mudança e com a evolução do xadrez, e hoje com a tecnologia, com os computadores analisando, vai ter quem diga, não, esse lance é errado nessa posição, há um lance que é diferenciado. Enfim, eu acho que isso existe o xadrez, ele é um jogo relativo, ele tem o seu valor absoluto, as peças têm valor absoluto, mas ele é um jogo relacional, né? Então pode ser que haja, inclusive, acho que você já deve ter presenciado isso, de discordâncias entre GMs, né? Uhum. De repente você encontra um lance e fala, nossa, esse é o lance da posição, esse é o lance certo, e vai encontrar um outro que vai dizer, não, esse não é o lance certo é um outro. Por isso que eu acho que deixar o espaço aberto para a criatividade é exatamente não trabalhar com essa censura do que é certo e do que é errado. É provocar. Eu acho que poderia ser provocado, olha, existe um outro lance nessa posição que poderia ser interessante? No lugar de dizer o seu lance está errado, poderíamos dizer isso. Existe um outro lance possível que possa causar desconforto no seu adversário, que possa trazer alguma vantagem para o seu jogo. Quer dizer, qual seria esse lance? O que eu estou propondo é um xadrez discursivo, é um xadrez que também aparece no nosso corpo, na nossa palavra, na nossa boca. Quer dizer, não é somente a gente entender o xadrez como uma máquina e a gente querer ser, parece que alguns jogadores têm essa fantasia, de desejar um dia ser um computador. Eu acho que, para mim, não há desejo maior do que ser humano, o computador é uma invenção humana. As engines são invenções humanas que conseguiram, você pode me dizer, elas superaram os seres humanos. Sim, elas superaram. A gente não consegue vencer uma engine hoje. Mas isso não quer dizer que a minha fantasia seja de ser uma engine. A minha fantasia continua sendo essa de permanecer na posição humanoide, humana, essa de falhas, essa que reflete, que consegue levar o xadrez, inclusive, para discussões que, teoricamente, em tese, não teriam nada a ver com xadrez. Eu acho que isso é criatividade. Buscar criatividade, talvez, seja, no meu modo de entender, o método mais coerente com o xadrez. E permitir, e aí sim, permitir que haja erros na visão mesmo que o instrutor tenha certeza que aquilo é erro, permitir que haja erros que no lugar de tratar isso como erro, trate isso como uma provocação. Qual é a provocação? Provocação interna ao jogo e uma provocação externa à vida. O instrutor que consegue fazer essa provocação jogo, vida, eu acho que ele consegue sim, aí sim, fazer com que esse estudante de xadrez possa refletir para além do tabuleiro e, quem sabe, mudar a sua posição subjetiva. Que legal. Eu me veio à mente uma cena que eu vi, transmissão na internet, torneio do Icanzi, e acho que era o grupo B, o irmão do Jordan Van Forst, que era o Lucas Van Forst, que na época não era grande mestre, mas estava para se tornar grande mestre, e ele foi analisar uma partida que ele jogou, e em determinado momento ele comenta: não, aqui eu fiquei pensando, o que o Stockfish jogaria? E ele estava tentando descobrir qual que era. E eu já ouvi mais gente falando assim: não, essa posição deve estar 0,3, ou essa posição, o Stockfish nesse tipo de posição gosta de jogar assim. E realmente essa busca é complicada, né? Porque como é que a gente não calcula milhões, vai ser difícil chegar nessa comparação. Agora, com relação especificamente a estilos, assim, eu não tenho um instrutor, mas assim, eu me conheço mais ou menos para saber o tipo de coisas que eu gosto. Eu gosto de ver um caso hipotético, um jogador adorado que tal. Eu gosto de ver partidas do tal, do Stein, dessa galera que sacrifica tudo.
como é que eu deveria, você acha assim, eu sou um jogador de 1.500, 1.600, mas eu gosto de xadrez bastante, quero melhorar, quero jogar mais torneios e eu sou fã do tal. O que você acha que ele deveria focar, vamos dizer assim? E o que seria diferente de um cara Bacana, que é fã do Capablanca? entendi. Bacana, bacana, né? Muito bacana a sua pergunta. Bem, aí nós estamos pensando na perspectiva do instrutor e como o instrutor poderia ajudar essa pessoa, ou como ela mesma, escutando Isso. essa fala nossa, poderia também, por si, buscar outras coisas. Bem, primeiro, o que eu proponho é que exista um outro. Particularmente, Felipe, eu acho muito difícil é, esse autoquestionamento no vazio, sem que haja alguém nos provocando. Talvez essa palestra, essa entrevista, possa servir como uma provocação e possa alterar, mudar algumas posições. Mas, de modo geral, o importante seria que houvesse alguém para que pudesse discutir, dialogar e provocá-lo. Mas, feita essa ressalva, passemos adiante. Aquele que se identifica com o jogo tático, agressivo do tal, né? Aquele que de um jogo mais romântico, do stand, aquele que se identifica com esse jogo, ele seria interessante ser provocado. Se eu estivesse ali conduzindo esse processo, provavelmente eu provocaria algo em relação à sua vida. Eu perguntaria como é a vida dele, para que ele refletisse para que ele chegasse talvez a uma determinada conclusão, talvez, de que o que acontece no tabuleiro é muito semelhante ao que acontece na vida. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, não permitir que ele seja apenas apresentado aos jogadores táticos. Eu acho que seria um desperdício. Eu acho que seria interessante provocá-lo a conhecer também outras maneiras de jogar. Isso, para mim, é fundamental. Fazer-se de outro, quando eu digo fazer-se de outro, que o instrutor ele se faz de um outro, é exatamente isso. Não é simplesmente reforçar aquilo que a pessoa gosta. Eu gosto de fazer isso, logo vamos ficar sempre fazendo isso. A gente não vai sair da mesmice, a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Quando existe alguém que nos provoca, a gente passa a conhecer um outro estilo de jogo, a gente passa a conhecer outras maneiras de resolver o mesmo problema. E aí, talvez esse seja o grande desafio de um instrutor ou de alguém que se faz de outro, né? Talvez seja esse o grande desafio. Não se colocar apenas em função de reforçar aquilo que o outro julga ser. Por que eu uso a palavra julga ser? Porque não necessariamente ele é aquilo. Ele não necessariamente é aquilo. Ele julga que gosta de Mikhail tal. Mas aí você pode... Ele nunca viu uma partida do Karpov. Ele nunca viu uma partida do... Então, como que a gente vai dizer que ele gosta só disso? Então, talvez o instrutor ele sirva também para apresentar e provocar esse desejo. E o desejo ele é provocado. Ele não é inato, como muita gente acredita. Eu nasci sendo jogador tático. Não, você não nasceu sendo jogador tático. Há inúmeros aspectos da sua vida que talvez contribuíram para que você se identificasse mais com tal. Mas não necessariamente você é. Você julga ser e nessa posição que você se encontra, você está nela. É possível que haja provocação. E talvez essa seja a posição desse tutor que leva o xadrez para além do tabuleiro. Questionar a vida e apresentar e provocar outras maneiras de solucionar aquele mesmo problema. Não, porque isso, você imagina o aluno. Tem personalidade, tem aluno para tudo quanto é tipo. E aí tem o que se você fala, não, você joga muito bem, que nem o tal, esse tipo de posição, aí que a pessoa só tenta resolver tudo dessa forma. E tem o do contra também, que se você falar isso, vai querer fazer do jeito totalmente oposto, só para provar que não, eu não sou só o tal, eu sou muito mais do que isso. E, e aí você. Perfeito. E assim, mas esse seria um ponto que realmente quanto mais individualizado esse processo, realmente mais eficiente ele seria, porque o grupo, claro, você vai perceber um que fica mais animado aqui, outro ali, né? Mas você vai dar a aula, por exemplo, eu acho que seria legal você contar um pouco mais dessas aulas que você deu em grupo, para salas de aulas, como é que era mais esse processo, porque aí você precisa de uma sutileza do professor muito maior para perceber esses detalhes, né? Quando você está só um a um, é muito mais fácil para o professor. Não, sem dúvida. Eu fiz essa ressalva, um a um, eu acho que
seria o plano ideal, né? Porque Uhum. você pode, inclusive, jogar contra o seu aluno, conhecer, né? Colocar uma posição e falar, me enfrente aqui nessa posição, vamos ver como que você resolve esse problema. Há Uhum. inúmeras maneiras. Mas eu acho que em grupo, eu concordo com você, é mais delicado, é um processo mais complicado de a gente levar esse além tabuleiro, mas Uhum. é possível. E eu vou sempre insistir nisso. O fato de ser mais delicado, de ser mais difícil, não quer dizer que seja impossível. Uhum. Né? Bem, um aspecto importante em grupo é que o professor ele vai apresentar estilos de jogo. E apresentando estilos diferentes, ele vai ter aquele que vai odiar, ele vai ter aquele que vai amar e vai ter aquele que talvez fique um pouco indiferente. Eu fiz essa quantificação da minha turma quando eu estava dando aulas em projetos sociais. Eu percebia que, dependendo da maneira como eu falava, Uhum. tinha aqueles que ficavam entusiasmados, aqueles que é possível fazer a leitura, inclusive corporal, e depois dialogando. Né? Eu não dei aula para turmas grandes, não era cursinho, Uhum. turmas de no máximo 20 pessoas. Então, é possível você dialogar e ver quem gostou mais, dialogando, essa aula dialógica, perguntando, ouvindo, enfim. E também tem aqueles que parecem que estão indiferentes. Esses eu acho mais difícil. Uhum. Acho mais difícil tocá-los. Aqueles que parecem mais indiferentes. Aquele quando odeia, ou aquele que diz que ama, ele já demonstra esse afeto e é por ali que a gente começa o trabalho. O que está indiferente é preciso conhecê-lo mais e nem sempre uma aula a gente tem esse espaço para a gente chegar nesse estudante, né? Uhum. Então, o professor ele pode criar dinâmicas, eu fiz esse exercício, dinâmicas daquele que era mais agressivo com aquele que era mais posicional. Então, eu identifiquei um aluno que se dizia mais posicional e um outro que se dizia mais agressivo. Ainda, eles estavam todos na fase inicial do xadrez. Eles Uhum. ainda, você poderia dizer, mas ele não pode dizer que ele é isso. Mas é a maneira que ele se identifica, é a maneira que ele abraçou aquela causa. Então, a gente valoriza esse desejo, valoriza esse ponto de partida, né? E coloca os dois para jogar, por exemplo, e Uhum. faz a turma inteira se tornar uma plateia. Quer dizer, esse exercício eu fiz em sala e eu acho que foi bem bacana, porque ficou parecendo aquele xadrez de rua, aquele Uhum. monte de gente falando, e no lugar de dizer, gente, cala a boca, não pode, é silêncio xadrez, não. O que eu achei mais interessante foi que no final da partida eu consegui identificar os que estavam torcendo para o Pronto. jogador posicional e aqueles que estavam torcendo para o jogador tático. Você pode argumentar, mas é porque gostava mais do fulano e do ciclano. E no caso é difícil dizer porque essa turma era heterogênea, era uma turma que até então eles não se conheciam. Então, Uhum. eu acho que não era exatamente por aí, por gostar antes da partida. Eu acho que foi uma questão da partida mesmo, da maneira como conduzia. Por exemplo, eu me lembro bem que o jogador mais agressivo, ele era mais falastrão, ele Uhum. falava mais. O jogador posicional, ele era mais sisudo, ele era mais calado. Crianças mais caladas, ele era Uhum. mais fino. Assim. Enfim, inclusive o corpo dele, eu me lembro disso, o corpo do mais falastrão era mais magro, mais esguio, mais alto, e o outro ele era um pouco mais baixinho, um pouco mais cheinho, assim. Eu me lembro disso também, dessa característica, e não necessariamente todo posicional vai ser assim, não Uhum. necessariamente Claro. todo tático vai ser assim, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, quando nós terminamos a partida, abrimos a roda e fomos conversar, fomos dialogar. E ali você viu, até quem estava mais indiferente no início, parece que ficou um pouquinho mais, sabe, Uhum. em algum momento torceu mais para um, tem hora que torceu mais para o outro, mas enfim, é possível provocar essa discussão e fazer essa conversa do xadrez além do tabuleiro após, em grupo. Então, veja, o que você faz individualmente, em grupo, você demora mais tempo para realizar. Mas é possível que seja realizado. Veja, aquela conversa que eu havia dito, a conversa extra, fora tabuleiro, aquela conversa para além do tabuleiro. É possível que você faça isso em grupo também. Né? Acaba quase virando uma dinâmica de grupo, porque um conta uma história, o outro conta uma outra história, e existem representações ali, né? O cavalo se torna para uma figura autoritária de repente, o cavalo se torna para outro não, uma condução para a vitória, alguém que o alavanque, alguém que o lance adiante. Então você começa a ver um pouco da história daquele sujeito e você daquele grupo, né, porque há identificações em grupo também,
e você pode intervir, você pode provocar, você pode lançar provocações que vão servir, talvez não para todos, mas talvez para uma maioria, para uma boa parte do grupo que se identificou ora com um discurso, ora com o outro, entende? Então é possível provocar, inclusive os indiferentes. E vocês, né? Quem que vocês, qual que é o posicionamento de vocês nessa partida, nessa determinada posição? Ah, não quero opinar, enfim. Como que você provocar a vida e na sua vida, né? Como que você resolve os seus problemas? Você espera alguém resolver por você? Quer dizer, então, são perguntas possíveis, são provocações possíveis, que eu acho que o tabuleiro nos ajuda a pensar, e mesmo em grupo, mas, como a gente falou aqui, talvez de uma maneira mais delicada, mais demorada, talvez, é possível realizar essa provocação, esse xadrez além do tabuleiro. Acho que quando você pega o aluno que você já percebe que tem uma paixão pelo jogo, independente de qual seja a especificidade dessa paixão, de alguma maneira já é muito bom para o professor, tudo tende a fluir melhor nesse ponto. Agora, e normalmente quando alguém vem procurar uma aula particular é porque já tem esse certo gosto, na maioria dos casos. Uma aula que você vai dar em grupo, uma classe, ainda mais uma classe muito iniciante, vai ter os que já gostam de alguma coisinha, vai ter aquele que não quer nem ver pintado, mas vai ter aquele cara meio que em cima do muro. E eu tenho uma admiração muito grande para quem consegue gerar esse despertar inicial da criança para o xadrez. Porque se não tivesse despertar inicial, não adianta ter professor particular, não ter torneio de grande meta, não tem nada, porque não vai acontecer mais nada dali para frente. Então, como é que você vê esse primeiro despertar do interesse no jogo, e como é que você acha que, pelo que você já estudou, isso pode ser alcançado mais facilmente, talvez? Bacana. Eu acho que essa pergunta ela serve não somente para o xadrez, ela serve também para outras áreas do conhecimento, né? Como desenvolver o gosto, inclusive pela matemática, né? Que é uma pergunta que tem muito na educação. Como fazer com que os nossos alunos gostem de cálculo, né? E muitas vezes parece algo distante, e que tem aquele professor que, através do lúdico, através da brincadeira, ele acaba se tornando uma peça de sedução. E aí eu acho que isso é importante. A gente gosta daquilo que nos provoca. A gente gosta daquilo que, de alguma maneira, nos toca, nos afeta. O que a gente diz que gosta ou odeia, e aí a psicanálise está aqui para nos ajudar a pensar que dizer eu odeio talvez dizer ainda eu não consegui te amar, ou eu desejo muito te amar, né? Enfim, o ódio e o amor, eles caminham juntos, né? Por isso que o professor é aquele provocador. É o provocador que não espera um resultado objetivo de uma determinada provocação. Isso é fundamental dizer. É um provocador que não espera uma resposta específica para a provocação. Porque se for um provocador que já espera a resposta determinada, ele nada mais está fazendo do que um condicionamento psíquico para que o aluno chegue ao que ele pensa ser o verdadeiro. E como eu já combati aqui no início da entrevista, não creio no xadrez da verdade. Eu creio no xadrez da provocação, no xadrez que possa ser arte, no xadrez que possa ser criativo. É esse xadrez que nós estamos falando aqui. Então, o ódio e o amor, eles dialogam profundamente. Alguns professores têm alguma dificuldade de lidar com aquele aluno que odeia a sua disciplina, que odeia o xadrez. No caso aqui, nós estamos falando do xadrez, que odeia o xadrez. E muitas vezes o professor ele comete um equívoco, que é achar que esse aluno é o inimigo dele, né? A minha aula foi muito boa, mas o fulano, ele estava o tempo inteiro falando mal da partida, o tempo inteiro falando mal do xadrez. Mas o fulano é difícil, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Esse fulano que está falando mal, ele está te chamando para provocação, ele está te chamando para o diálogo, e às vezes é ele que está te provocando. E isso é interessante na relação aluno-professor, porque muitas vezes o aluno se coloca como provocador e o professor cai na provocação e não entende que ali está tendo uma verdadeira aula. Aquilo é aula, né? Eu fico sempre tentando encontrar a pergunta. Para mim, o mais difícil, Felipe, do que dizer o que deve ser feito, para mim, mais difícil do que isso, é dizer qual é a pergunta que eu deveria fazer. Eu fico com isso na minha cabeça em algum momento. Que pergunta eu deveria ter feito? Então, o aluno está ali me provocando e eu fico pensando, que pergunta eu faço a ele? Sabe? E às vezes a gente encontra uma pergunta, sabe, como aquela carta
E o aluno, de repente, ele se vê desmontado mesmo. Desmontado, porque não está fazendo efeito. Eu diria que na psicanálise a gente chama, o Freud chamou isso de transferência e contra-transferência em análise. Então Freud dizia que o analista ele precisa manejar a transferência. O que é a transferência? É exatamente todos esses afetos que o analisando traz da sua bagagem histórica. É o afeto que ele manteve com o pai, com a mãe, e ele projeta esse afeto no analista. Isso é um mecanismo natural para que haja análise. A análise só é possível quando há transferência, né? Em alguns momentos, o Freud ressalta que surge na clínica a contratransferência. O que seria essa contratransferência? Uma negação da posição, negação de quem seria o analista, negação do próprio desejo, e, em última análise, é uma negação do próprio desejo. Ele não quer transferir para o outro esses afetos ou transfere de uma maneira invertida, através de um ódio. Eu odeio o analista, esse analista está dormindo, esse analista não fala nada, o que esse analista está querendo comigo? Isso aí não está adiantando nada, esse processo de análise. E o Freud vai dizer, com toda a sabedoria, que esse é um processo natural de análise e que o analista ele precisa estar pronto para receber essa contratransferência e manejá-la. E manejá-la como? Permitir com que esse analisando, possa refletir sobre essa contratransferência em relação a outros afetos. Então, se o analista conhece que a transferência vem de afetos anteriores, o analista não vai discutir a relação dele com o analisando ali diretamente. Ele vai perguntar, por exemplo, como era a relação com o pai, as figuras de autoridade com os professores. Percebe que, voltando à sala de aula e a contratransferência em sala de aula, esse odeio o professor, esse odeio o xadrez, ele não é o inimigo do professor. Tanto é que ele está indo, ele continua, ele está odiando, então ele está nutrindo um determinado afeto. O que precisa é que esse afeto seja trabalhado, provocado em relação a outros afetos. Por isso que o xadrez ele não pode ficar em si mesmo. É por isso que nós não podemos tratar o xadrez como um jogo independente do mundo, um jogo científico independente do mundo. Eu vejo as pessoas tratando o xadrez assim o tempo inteiro. Sabe? O xadrez é perfeito, o xadrez é quase obra de um alienígena, quase obra de Deus, não sei qual que é exatamente a explicação, mas tirando o xadrez da vida comum, né? Tirando os afetos que nós trazemos e que nós projetamos, tanto em quem nos ensina, quanto no próprio jogo. Tá? E eu diria mais, algo que eu já vi, projetando esse ódio, às vezes, uma determinada peça. Essa foi uma descoberta muito interessante que eu vi certa vez, um garotinho que odiava o cavalo. E aí, no xadrez, nós chamamos isso de fobia, né? É uma determinada fobia, um determinado espaço que ele não dá conta de frequentar, né? Então, ele não dá conta de se haver com o desejo naquele espaço, e ele não dava conta de lidar com o cavalo. E era muito interessante, porque nas provocações, ele chegou a dizer que havia tido problemas na fazenda, com o pai, com os animais, não era exatamente com o cavalo, mas ele havia tido problemas com animais, e que ele queria logo trocar o cavalo dele pelo bispo, porque ele desprezava. E aí a gente dialogou, mas o cavalo ele é bom em posições mais fechadas, o cavalo ele tem sua importância no jogo. A questão não era o jogo, ele sabia disso. A questão era fora do jogo. Por isso que tratar o xadrez somente como um jogo perfeito nas suas relações internas, no meu modo de entender, é algo que enfraquece, que dificulta o processo criativo. Interessante. Fobia de peça eu acho que eu nunca vi. Agora, fobia de abertura ou relação amor e ódio com abertura, isso é impressionante. Eu tenho conhecidos que têm relações de amor e ódio com a defesa francesa, que é uma coisa impressionante. Faz 20 anos que a pessoa joga, faz 20 anos que a pessoa fala mal da abertura e faz 20 anos que ela segue jogando e não consegue parar. E aí você fala, não, para de jogar. Aí ele fala, não, vou parar. Aí tá no torneio seguinte jogando a francesinha dele. E aí a primeira partida que perde fala, isso daqui não dá pra jogar, é uma coisa horrível. E aí o ciclo se repete de maneira quase infinita, né? Mas eu queria perguntar para essa pessoa como que é a relação objetal dela, né? Como que ela escolhe esses objetos, né? Às vezes ela está com aquele objeto que ela
já não gosta, mas ela também não dá conta de dizer não, né? Provavelmente deve haver algo semelhante disso, entende? Alguma coisa na vida dela que dá para você comparar com a francesinha. Alguma coisa que dê para comparar Eu diria que a escolha objetal. A escolha de qualquer objeto. A gente escolhe os nossos objetos de amor e de ódio, por isso que a gente fala de objeto, né? Não é necessariamente amor ou ódio, como eu já disse, a psicanálise não. Essa separação para a gente ela é desnecessária. Se é amor ou se é ódio, é desnecessário para a gente. É afeto. É afeto. Então, eu diria como que essa pessoa escolhe o seu objeto. Quer dizer, tem aqueles que gozam do sofrimento, tem aqueles que reclamam e reclamam e reclamam, como o exemplo que você acabou de citar, na vida também. Está num determinado emprego, não vai buscar um outro que possa satisfazê-lo, continua naquele mesmo emprego e continua com o mesmo chefe, falando do mesmo chefe, falando mal do mesmo emprego, falando mal do mesmo horário de intervalo, falando mal de tudo. Quer dizer, e aí alguém de fora poderia perguntar, essa pessoa já buscou um outro emprego? Será que ela fracassou? E aí, quando você vai ver, não, ela não buscou. Ela sequer tentou um outro lugar. Ela permanece lá. E por que não dizer que está tendo aí um gozo nesse sofrimento? E aí, quando eu digo gozo, mais uma vez, para além do prazer, para além do desprazer, né, existe algo que toca essa pessoa. E talvez essa posição que ela obteve com outros afetos, desde a eternidade, faça com que ela identifique os seus objetos, escolha o seu objeto dessa determinada forma. Interessante. Já sei qual que é o meu próximo questionamento quando eu encontrar esse meu amigo. Agora, bom, queria agradecer o seu tempo, acho que foi muito interessante. É claro que a junção desses dois assuntos dá uma quantidade quase infinita de papo, né? Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo todos os links que você quiser colocar, para quem quiser pesquisar mais, entender mais a respeito. Mas também queria deixar aberto esse espaço final para você deixar o recado que você quiser. Enfim, fica à vontade para dar a sua mensagem. Bacana. Primeiro, agradecer de novo, né, Felipe? Muito bacana aí, alguém que está disposto ao diálogo, né? Isso no xadrez, a gente vê muitos guetos no xadrez, então é engraçado isso, né? Acho interessante isso no xadrez, como os guetos eles têm um pouco de dificuldade de dialogar, sendo que, na verdade, eles estão falando do mesmo jogo, né? E às vezes não é nem perspectiva diferente, às vezes você vê que é a mesma perspectiva. O que falta é essa abertura para o diálogo, coisa que você faz aqui no seu canal e dá espaço para pessoas que não são necessariamente tituladas, pessoas que não são profissionais do xadrez e que trazem uma contribuição para a nossa arte. Eu digo nossa porque eu também sou um amante do xadrez. Então, agradecer e dizer que isso é muito bacana. É isso que faz com que a gente cresça, né? Eu acho que é esse diálogo. Bem, e para além disso, dizer que mais do que qualquer palavra sobre o xadrez, o bacana é jogar, né? O bacana é jogar. Quando a gente discute sobre o xadrez, somos nós que estamos aqui pensando em encontrar alguma coisa, um outro método, uma forma diferente de pensar o xadrez, mas, no meu modo de entender, o bacana é jogar. Eu gosto tanto quando eu encontro uma pessoa que gosta de jogar, porque parece que a pessoa começa a enveredar pelo campo do xadrez profissional e parece que o gosto vai acabando. E alguns jogadores profissionais, eu vou te dizer isso, Felipe, por incrível que pareça, tem alguns que parece que gozam no sofrimento, da mesma maneira que nós estávamos falando, sabe? Parece que queria estar em outro lugar, né? Eu aprendo muito com o mestre internacional Leandro Perdomo, ele é o meu professor, eu gosto de dizer isso, marcar esse lugar, aprendo muito com ele, muito, muito de verdade, e algo que me chama muita atenção no Perdomo é que ele gosta de jogar. Então, para mim, mais importante do que a pessoa discutir bem sobre uma determinada área, é saber para mim qual é o afeto, como que o xadrez toca a pessoa. Para mim, essa seria a primeira pergunta que eu faria para uma pessoa que se diz jogadora de xadrez. Eu diria, você gosta de jogar xadrez? Parece besteira, mas tem muitos que gostariam de estar em outro lugar e não jogando xadrez. Mais uma vez, obrigado. É mais pura verdade. Bom, é isso. Muito obrigado, Marcos. Tenho certeza que todo mundo lá em casa gostou tanto quanto eu. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.